Graça e paz de Cristo sobre as suas vidas, meus amados irmãos. Antes de começar esta reflexão, clica aí no se inscreva no nosso canal da Igreja Batista Redenção. Você estará nos abençoando muito e nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Este é o último vídeo desta série, Respostas Bíblicas para o Problema da Ansiedade. E antes de começar a reflexão de hoje, eu estava pensando que eu tinha uma ideia sobre o que eu queria compartilhar com os irmãos nestes vídeos, mas à medida que eu fui compartilhando esta série, eu descobri que 5 pequenos vídeos desses não são suficientes para falar de um assunto tão amplo. A Bíblia está cheia de conselhos sobre como andar com Deus, como desfrutar do amor, da paz, da alegria que Deus dá. Então, antes da reflexão de hoje, eu gostaria de lhe desafiar a buscar a palavra, se alimentar com a palavra. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus para o nosso coração. O Espírito Santo usa-as para falar conosco. Mergulhe nas Escrituras, estude as Escrituras muito. E sempre com essa pergunta em mente: Senhor, como é que eu faço para viver a sua vida? Fale comigo. Como é que eu faço para cumprir o seu propósito, para glorificar ao Senhor com a minha maneira de viver? Nós fomos criados para a glória de Deus e só vamos ter sentimento de realização quando nós cumprirmos este propósito na nossa vida. E à medida que você buscar a Deus, você vai descobrir que Deus está mais interessado em ter um relacionamento pessoal com você, em se manifestar na sua vida e por seu intermédio, mais interessado do que você. Se você estiver muito interessado e seu interesse for crescendo cada vez mais em conhecer Deus, você vai descobrir que Deus sempre estará mais interessado do que você. Ele lhe criou para isso. A última reflexão desta série é baseada no mesmo texto que eu já venho compartilhando nos 3 últimos vídeos. O Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Jesus fala para você não ficar preocupado, não ficar ansioso, para você observar os passarinhos, para você observar as flores do campo, como Deus veste as flores do campo, e Ele nos desafia a exercer a nossa fé em Deus. E eu sugiro de novo que você leia esse texto aí tranquilamente após assistir esse vídeo. Releia quantas vezes forem necessárias. Eu tenho lido esse texto há muitos anos. Eu levei a minha família, meus filhos, a relerem esse texto até quando todos sabiam ele de cor. É um texto bíblico que vale a pena memorizar, saber de cor. Sugiro isso para você. Mas esta reflexão de hoje eu quero me basear apenas no versículo 33. Onde Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus vem falando sobre você não ficar preocupado, não ficar ansioso. E ele praticamente encerra o assunto. Ainda tem o verso 34, que nós já falamos dele, para você focar no hoje, nem no passado, nem no futuro, mas no presente. Mas eu quis encerrar a série com o versículo 33, porque eu considero que esse é o principal conselho se você quiser viver uma vida plena de paz, de alegria, se você quiser ter um relacionamento pleno com Deus. Este versículo é o principal. Ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em outras palavras, eu diria: deixe Deus reinar em sua vida. Submeta a sua vida a Deus. Deus preenche todo o universo. A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Está lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 23. Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Depois eu sugiro que você leia lá Atos capítulo 17, a partir do verso 23.
Mas apesar de vivermos, nos movemos e existirmos em Deus e de Ele dar a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, muitas pessoas vivem indiferentes a Deus ou ignoram Deus, estão distantes de Deus. É o que nós chamamos de uma pessoa viver distante de Deus. Então Jesus diz aqui, busque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Deixe Deus reinar em sua vida. Não fique indiferente a Deus. Submeta sua vida a Deus. É o conselho principal que vai nos ajudar a viver uma vida de paz, de alegria, sem a ansiedade. Porque a ansiedade desgasta a nossa vida, a ansiedade entristece, a ansiedade leva inclusive à depressão e à morte. A ansiedade destrói relacionamentos, a ansiedade destrói a alegria. A ansiedade destrói sonhos, destrói vidas. Então, por isso que é tão importante, deixe Deus reinar em sua vida. E ele diz que isso deve ser a coisa mais importante da nossa vida, em primeiro lugar. É dar prioridade ao que é mais importante. Às vezes nós perdemos tempos com coisa tão sem importância, sem a menor importância, que no dia da nossa morte não vão fazer a menor diferença e às vezes negligenciamos o que há de mais importante. Nas palavras de Jesus aqui, o mais importante é: deixe Deus reinar na sua vida. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí eu sugiro que você estude a carta de Paulo aos Romanos, porque lá fala muito da justiça de Deus. E a justiça de Deus está em Cristo. Nós não temos justiça própria, o mundo é um lugar injusto. Nós sabemos disso, e nós brasileiros especialmente. Eu estou falando da justiça humana, da justiça legal do nosso país. Ela não funciona, ela não faz uma verdadeira justiça. Eu estou falando da justiça divina, e essa é infalível. E ela começa com Cristo, ela gira em torno de Cristo. Jesus é o juiz por excelência. E ele é a fonte de toda a justiça. Então, quando ele mesmo diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou deixar que Deus reine em sua vida, submeta a sua vida a Deus, e a sua justiça, que você busque a sua justiça, a justiça de Deus é Cristo. Eu estou lhe dando uma dica importante. A justiça de Deus é Cristo. A morte de Cristo da cruz cumpriu a justiça de Deus. Você precisa compreender a obra, todos nós precisamos compreender, e à medida que vamos compreendendo a obra de Cristo na cruz, seu sacrifício, sua morte, toda a injustiça que sofreu, toda a violência que sofreu, e a sua morte e na sequência a sua ressurreição. Quanto mais nós compreendemos isso, mais nós vamos compreendendo a justiça de Deus. Quanto mais nós confrontamos a nossa própria vida, nossos próprios pecados, nossos próprios medos, traumas complexos, à medida que nós confrontamos isso com a obra de Cristo realizada na cruz, nós vamos compreendendo a justiça de Deus. E isso vai nos fazendo mais justos, inclusive, na nossa maneira de viver. É interessante isso aqui. Por isso ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dizer busque a justiça de Deus é busque Cristo, busque a obra que Cristo realizou na cruz. E na sequência ele diz: e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? As coisas que ele falou antes: o alimento, a água para beber, o vestuário e tudo mais que você necessite para a manutenção da sua vida, o que realmente é essencial à sua existência, à minha existência, à nossa existência nesse planeta. Ele diz que à medida que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas são naturalmente acrescentadas às nossas vidas. A maioria das pessoas inverte essa ordem. A maioria das pessoas busca em primeiro lugar estas outras coisas. A maioria das pessoas vive corre atrás de ganhar dinheiro, de ter roupas, de comer os melhores
alimentos, frequentar os melhores restaurantes, churrascarias, fazer as viagens turísticas e coisas dessa natureza, ter os melhores carros, ter os melhores bens, ter os melhores eletrodomésticos, eletroeletrônicos. E a maioria das pessoas está perdendo a sua paz e vivendo muito ansiosa por causa dessas coisas. A mazela desse mundo, de tanto assassinato, exatamente porque as pessoas estão correndo atrás dessas coisas, estão buscando em primeiro lugar estas coisas. E as pessoas estão infelizes, porque não aprenderam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, inverteram essa ordem. E o que Jesus está dizendo é que essas coisas vão ser acrescentadas naturalmente à medida que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O contrário disso também é verdade. Quando nós corremos atrás das outras coisas e relegamos o reino de Deus e a sua justiça para depois, nós nem alcançamos estas outras coisas, nem temos satisfação nelas e nem alcançamos o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus está dizendo que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas outras coisas serão acrescentadas naturalmente. E tem mais um detalhe: quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, estas outras coisas perdem a importância. É interessante pensar nisso. Quando essas coisas são muito importantes na nossa vida, é porque o reino de Deus e a sua justiça não são importantes. As duas coisas não andam juntas. O Senhor Jesus disse que você não pode amar a Deus e as riquezas. Em outras palavras, você não pode amar a Deus e os bens materiais. E lembre disso que eu estou falando, pare para pensar, isso é verdade. Quando nós estamos ansiosos por coisas materiais, significa, em primeiro lugar, que nós invertemos a ordem, que nós não estamos dando importância ao que realmente é importante. Significa que nós estamos vazios do que realmente é importante, nós estamos vazios de Deus. Pessoas vazias de Deus, quanto mais as pessoas estão vazias de Deus, mais elas procuram preencher esse vazio com outras coisas, com coisas materiais, com realizações temporais. E aí elas são cada vez mais infelizes. Então essa palavra aqui, ela é muito apropriada, pense nisso, reflita neste verso. Jesus está dizendo que as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente, então relegue tudo para o segundo lugar e dê prioridade. Gaste tempo deixando que Deus reine em sua vida, buscando a Deus. Busque conhecer Deus. Busque as Escrituras, busque tempo de qualidade com Deus. Olhe para o que Deus está fazendo no mundo, nós já falamos disso. Olhe para os passarinhos, gaste mais tempo olhando para os passarinhos. Gaste mais tempo olhando para o céu. Gaste mais tempo com aquela brincadeira de criança de olhar para as nuvens e ver formas nas nuvens. O Senhor Jesus disse que quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Pense nisso. Olhe mais para as flores, olhe mais para as árvores. Olhe mais para as pessoas. Tudo isso é criação de Deus. Olhe mais para as paisagens, para os rios, para a beleza. Olhe mais para o sorriso de uma criança, para as brincadeiras de uma criança, até para as birras de uma criança. E veja, aprenda a descobrir a perfeição de Deus e as manifestações de Deus nessas coisas. Aprecie aquilo que Deus lhe dá. Aprecie a água que Deus lhe dá. Aprecie a comida que Deus lhe dá. Uma fruta saborosa que você gosta. Aprecie. Coma com calma, beba com calma, desfrute com calma. Tanta coisa maravilhosa que Deus... Isso é deixar Deus reinar em sua vida. Sugiro que hoje, provavelmente se você estiver vendo esse vídeo pela manhã ao acordar, e eu coloco ele no canal aí às 6 horas da manhã, porque espero que as pessoas o vejam ao acordar. Quando você acordar, pergunte para Deus: Deus, o que eu vou ver hoje que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo para que eu veja? Como é que eu vou desfrutar hoje o que o Senhor está fazendo? Acorde com esta pergunta, com esta busca, e passe o dia procurando isso. E vá desfrutando cada coisa maravilhosa que Deus fizer ao seu redor. Cada coisa maravilhosa que Deus te deu. Quando você estiver vestindo a sua roupa para o seu dia, se você vai trabalhar, ou mesmo que vai ficar em casa,
Celebre esta roupa, agradeça, foi Deus que te deu. Quando estiver calçando o seu calçado, celebre este calçado, foi Deus que te deu. Quando você for tomar café, quando estiver tomando o seu café, o seu pão, o seu cuscuz, seja lá o que for, celebre a Deus, agradeça a isso que Deus te deu. Quando você for tomar banho, agradeça a água que Deus te deu. Isso é deixar Deus reinar em sua vida. Pense na obra de Cristo em especial. É a última sugestão que eu quero deixar agora. Pense na obra de Cristo na cruz em seu lugar. Pense no que ele fez a seu favor. A Bíblia diz que ali estava o Cordeiro de Deus sem pecado e que tira o pecado do mundo. Todos os nossos pecados foram perdoados. Ali está a maior revelação do amor que nós podemos conhecer nessa existência. Ali está a revelação do amor de Deus, do ágape de Deus, que Paulo diz que é o vínculo perfeito. Pense na cruz, pense no sacrifício. Eu sugiro que você leia os últimos capítulos de cada evangelho, os 3 últimos capítulos de cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam como foi a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Leia o final de cada um desses evangelhos, os 3 últimos capítulos de cada um dos evangelhos. Eu sugiro que num dia você leia os 3 últimos capítulos de Mateus, no segundo dia você leia os 3 últimos capítulos de Marcos, no terceiro dia você leia os 3 últimos capítulos de Lucas e no quarto dia você leia os 3 últimos capítulos do Evangelho de João. E veja a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, sempre com isso em mente. Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer a sua obra. Se você busca com sinceridade, ele faz uma promessa lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu gostaria de convidar você, se essa palavra falou ao seu coração, compartilha esse vídeo com alguém. Pede um amigo seu para assistir esse vídeo. Compartilha nos seus grupos. Manda como mensagem aí para os seus amigos esse vídeo. Abençoe a vida de alguém. Eu desejo realmente de coração que essa palavra chegue ao seu coração, que você receba não como uma palavra desse mero homem aqui, mas que você receba como uma palavra de Deus. Que você ouça como uma voz mansa e suave de Deus falando ao seu coração, chamando você para um relacionamento mais íntimo com Deus, para uma vida de paz, de alegria, uma vida plena de amor, de fé, de segurança, cheia de esperança. Essa é a vida que eu desejo para você. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.